Adora esse Deus que tem te ajudado, tem sustentado, tem te livrado, tem te abençoado. A Ele toda a honra e toda a glória. Senhor, obrigada, Senhor, porque aqui é um povo que acredita em um Deus todo-poderoso. Acreditamos nesse Deus que acabamos de cantar. E eu creio, Senhor, que aquele que nesta noite entrou aqui por essas portas tem convicção do Deus que eles servem. É o Deus Todo-Poderoso, o Deus que ajuda aquele aflito, cansado, desanimado. E Ele está aqui nessa noite para fazer grandes coisas através da sua presença e através da sua palavra. E quem acredita nisso diz um amém. Glória a Deus. Abraço teu irmão, queridos. Diga, irmão, acredite, você não vai naufragar. Aleluia. Glória a Deus. Não se sente. Nós vamos direto à palavra. E nessa noite, eu quero junto com vocês, começamos desde quarta-feira a falar dessa série de mensagens, Gente como a Gente. E eu quero meditar com vocês sobre uma pessoa, um homem, que vai muito nos ajudar a continuar a confiar em Deus. Amém? Eu quero que você agora erga suas mãos para cá. Eu quero que você ore. Eu quero que você erga suas mãos para aqui, para mim. Amém? E eu quero que você ore por mim. Eu preciso que você esteja intercedendo por mim. Então, com a sua mão erguida para cá, tem no seu coração agora o desejo de estar orando pela sua pastora. Amém? Senhor, eu agora estou recebendo a oração do teu povo. E eu me coloco agora à tua disposição para que tu venha falar através do teu Santo Espírito e que eu seja um instrumento teu para que a tua palavra, nessa noite, entre em operação para abençoar o teu povo. Abençoa cada um de nós e que cada um que nestas portas entrar nesta noite, agora que está orando por mim, eles também estão recebendo a tua bênção. Da mesma forma que eles que estão me abençoando, também estão recebendo. E eu também te agradeço por essa noite, por tudo que tu vai falar nessa noite. Eu te agradeço no nome de Jesus e que a igreja diga amém e amém. Agora você pode sentar, meus amados, em nome de Jesus. Gente como a gente. Você, fala para o seu irmão assim, ó. Eu sou como você, fala. Eu sou como você e você como eu. Somos gente como a gente. E eu quero, nessa noite, falar de um personagem que significa Jeová é Deus. E este profeta, ele teve um ministério bem difícil, porque foi nos piores períodos da história de Israel. E este período foi marcado por fome, por miséria. Esse período foi marcado por corrupção, apostasia. Mas neste ambiente de crise, neste ambiente de corrupção, de crise de moral, uma crise social espiritual, Deus pôde contar com a coragem e a determinação de um homem chamado Elias. Elias foi usado por Deus. E eu quero agora trazer, através do Espírito Santo, um pouquinho da vida do Elias, para nós ficarmos assim, bem atentos, o que ele passou, o que ele sentiu, e que nós também hoje podemos estar sentindo e passando. E ele também sentiu, passou, mas deixou para nós um bom exemplo. E diz aí, nós vamos ficar no 1 Reis, 1 Reis 17:1, diz que Elias, de Tisbé, em Gileade, disse a Acabe:
juro pelo nome do Senhor, Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Aqui está bem claro que este homem foi usado tremendamente por Deus. Já começou aqui, estamos aqui vendo os exemplos de Elias, o que Deus fez através desse homem. Primeiro, Deus usou Elias para falar com Acabe, dizendo para ele que não ia chover, que vinha seca e vinha fome. E ele falou ainda mais, olha que ousadia. Ele falou assim, olha, nem orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Ele tinha uma convicção tão grande nele, porque Deus o usava, ele falava na minha palavra, porque ele sabia que a palavra dele, ela parava a palavra de Deus. Diz a Bíblia que Deus falava com ele todo o tempo. Então começou assim, Elias ali sendo usado por Deus para falar para Acabe que não ia chover, não ia cair água nem orvalho durante anos. E depois disso tudo, passou-se então, veio a fome e veio a sede. E quem seria prejudicado nisso? O próprio Elias, não é verdade? Que ele também estava ali, ele sentia fome e sentia sede. Mas o que aconteceu com Elias como homem de Deus, como profeta de Deus? Diz a Bíblia, no versículo 16, diz que, foi ele aqui, diz no versículo 6, 17, 6, diz assim, os corvos lhe traziam o que, irmão? Pão e carne. Quando? Toda manhã, Elias não sentiu fome nem sede. Deus supriu a necessidade de Elias. Dá uma glória a Deus, irmã. Porque eu creio que o mesmo Deus que estava lá suprindo a necessidade de Elias é o mesmo Deus que você está servindo nesse dia. É o Deus que supre a necessidade daqueles que necessitam. E Elias, então, do mesmo que disse que não vinha chuva, não vinha orvalho, e ele também passou fome, e Deus alimentou com copo, trazia pão e carne todos os dias. E ali disse, então, que os corpos traziam carne, mas chegou um dia que o riacho secou, com a falta da chuva, e Deus, mais uma vez, cuidou de Elias. O que Deus fez com Elias? Quando começou a secar o riacho, não tinha mais água, e Deus, então, não quis usar mais os corvos, porque o nosso Deus, ele é bem, como é que se diz? Bem... Ai, meu pai, faltou a palavra. Ai, faltou. Criativo. Nosso Deus é um Deus bem criativo, né? Faltou, ele mandava água e pão, agora não mandou mais. Ele mandou ir para onde? Para ir no lugar onde tinha uma viúva. E chegando lá, ele pediu à viúva que lhe fizesse um pão, e a viúva fez o alimento para ele, e ele ficou na casa da viúva. E na casa da viúva não faltou água nem comida, porque Deus estava lá com Elias, suprindo a necessidade também da viúva. Deus mandou Elias na casa da viúva para quê? Para suprir a necessidade da viúva. Porque a Bíblia diz que Deus não abandona os órfãos nem as viúvas. Glória a Deus que eu sou viúva nessa hora. E ele mandou, então, Elias lá para suprir a necessidade da viúva. Lá ele comeu, bebeu, nunca faltou nada. Mas chegou um dia que o filho da viúva morreu. E o que Elias faz como homem de Deus? Olha só, eu estou mostrando a vocês a unção de Elias. O que ele está fazendo naquela caminhada dele. Ele, então, ela falou, o senhor veio aqui para mostrar o meu pecado, meu filho morreu. E o que Elias faz, então? Ele, está no versículo, deixa eu coloquei aqui, 22, 23. Ele, então, faz o seguinte. O Senhor ouviu o clamor de Elias. Primeiro, ele vai lá, pega a criança do colo da viúva, leva para o quarto onde ele estava hospedado, e ali ele clama a Deus, clamou o Senhor, e ele colocou o seu corpo sobre o corpo da criança, e 3 vezes ele orou. Ele se colocava em cima da criança, aí orava, ia, colocava e orava de novo, 3 vezes, e na 3ª vez a criança ressuscitou. A criança ressuscitou, ele pegou, devolveu para a sua mãe.
Então diz assim, 22, o Senhor ouviu o clamor de Elias e a vida voltou ao menino e ele viveu. Então Elias levou o menino para baixo, entregou à mãe e disse, veja, seu filho está vivo. Glória a Deus. Então, mais uma etapa da vida de Elias que ele teve vitória. Você vê em tudo que ele fez aqui, ele estava sendo vitorioso. Depois da vida do menino ressuscitar, ele foi enviado, então, para Acabe, para avisar Acabe que ia voltar a chover. Então, mais uma vez, Elias é usado por Deus para levar a mensagem, como homem de Deus, que ia chover de novo. Mas, quando ele chega lá, ele encontra, está aí no versículo 18, no capítulo 18, ali ele começa, então, a encontrar um murmurinho de profetas. E quando ele chegou, falaram assim para ele, ele foi procurar Acabe, dizer que ia voltar a chuva, e levar boas notícias. E quando ele chegou lá, falaram assim, olha, você é mesmo perturbador de Israel. Por que ele foi chamado de perturbador? Porque ele falava a verdade. E nem todo mundo quer ouvir a verdade. Aonde ele chegava, ele só falava aquilo que Deus mandava ele falar. Era um homem poderosamente usado por Deus. Elias foi usado poderosa como profeta de Deus. A boca de Elias falava o que Deus mandava. Tá bom. Aí ele chegou lá, encontrou aquilo, então ele foi ali, ele viu um desafio. E nesse desafio ali, ele convocou então os profetas no Monte Carmelo. Tá bom. Aí ele está aí no versículo 26. Você pode ler na sua casa, depois toda essa passagem com calma. E ele convocou todos os profetas para fazer ali, então, um grande desafio. 450 eram os profetas de Baal. E 400 profetas de Aserá, que comia medo de Jezabel. Era uma mulher maligna, né? Que era a esposa de Acabe. Era uma mulher totalmente demoniada. Ela perseguia os profetas, ela matava os profetas. E ele tinha perdido muitos amigos, profetas dele, que muitos morreram, porque essa mulher matou. Então, ele convocou todo o povo de Israel, e reuniu todos os profetas do Monte Carmelo, e Elias, então, dirigiu ao povo, disse, até quando vocês vão oscilar para um lado e para o outro? Se o Senhor é Deus, siga-no, mas se é Baal, é de Deus, se não é de Deus, então, sigam-me. Então, o povo se calou. E ali, então, ele começou a fazer aquele grande momento que todo mundo conhece, que ele pediu que trouxessem novilhos, colocou ali um altar e pediu, então, que os 450 profetas de Baal clamassem ali o Deus deles e que Deus deles fizesse ali mandar fogo do céu para queimar o holocausto. O que aconteceu? E ele ficou lá. E os profetas lá, né? 450. E ele era um só. E ali os profetas. E ele falou, só restou eu, todos morreram, só tem eu. E vocês são 450. E ele começou. E ali eles começaram. Aí no versículo 26, diz assim, aí no 18, 26, diz assim, então, pegaram o novilho, isso aí, os profetas de Baal, pegaram o novilho que lhes foi dado e o prepararam. E clamaram pelo nome de Baal desde a manhã até o meio-dia. O Baal responde-nos, gritavam, e dançavam em volta do altar que haviam feito, mas não houve nenhuma resposta. Ninguém respondeu. O Deus de Baal estava mudo. Ao meio-dia, Elias, então, ousado, corajoso, começou a zombar deles. Sozinho. Mas você vê aqui que o homem corajoso, confiante nele, não. Confiando no Deus Todo-Poderoso, não no Deus de Baal. E ele começou a dizer assim,
começa então a gritar. Grite bem alto. Quem sabe? E ele diz assim, já que ele é um Deus, quem sabe está meditando, ou ocupado, ou viajando. Ele ainda começou a brincar com os profetas de Baal, zombando deles. Ué, quem sabe esse Deus de vocês está viajando? Quem sabe ele está ocupado? Começa a clamar bem alto, talvez ele esteja dormindo e precise ser despertado. Olha a convicção desse profeta em Deus. E ele começa, de acordo com o costume deles, até sangrarem. E eles passaram então, passou o meio-dia e eles continuaram profetizando em transe. Ficaram tudo possesso, em transe, até a hora do sacrifício da tarde, mas não houve resposta alguma. Isso aí eu estou lendo o versículo 29. E não teve resposta alguma. Ninguém, irmão, fez o quê? Respondeu. Ninguém deu atenção. O Deus de Baal não respondeu, o Deus de Baal não deu atenção. O Deus deles não deu a mínima, eles estavam correndo risco de vida. Ali era, ou eles seguiam ao Deus vivo, ou eles morreriam. Mas o Deus de Baal não respondeu, e agora era a vez de Elias fazer o holocausto dele. Agora era a vez de Elias clamar o Deus dele. E Elias, como um profeta de Deus, a boca de Deus, com ousadia, ele ainda fez muito mais. Ele foi lá, cavou ao redor ali do holocausto, ele fez uma vala profunda, colocou umas pedras, ainda botou assim o animal, o novilho sobre o holocausto, e ele ainda fez assim, olha, jogue água em cima do holocausto, 4 vasos cheios, 4 vezes. Era jogado água em cima da lenha, e a água escorrendo para a vala, até a vala transbordar. Olha quanta água tinha em cima de holocausto. E você sabe que água não se dá com fogo, não é verdade, irmão? Você já botou água no fogo? Fogo na água? Claro que é fogo na água. Não tem jeito. Então, ele fez aquilo para quê? Para mostrar para eles que o Deus Todo-Poderoso ia fazer coisas grandiosas e eles iam ser envergonhados. E prontamente aconteceu. Ele começou a clamar a Deus, começou a clamar, e diz a palavra, quando ele começou a clamar, Deus mandou o fogo do alto e lambeu toda a água do holocausto. E diz a palavra que eles ficaram admirados e assustados. E o povo de Israel começou a dizer verdadeiramente, este é o Deus poderoso. E eles então voltaram para Deus. Mas os 450 profetas de Baal foram mortos. Então você vê que ousadia deste homem. Ele está vindo uma caminhada bem cansativa. Ele estava lá, ficou com fome, os corvos mataram a sua fome, foi para a casa da viúva, ele achou que por causa dele o filho da viúva morreu, ali já sofreu um baque emocional, e ele então ali orou, e a criança ressuscitou, saiu dali para dar uma boa notícia. Quando ele chega com a boa notícia, ele recebe esse desafio, e ele enfrenta o desafio. E depois desse desafio, que foi cansativo, depois desse desafio, diz a Bíblia, ele estava cansado, esgotado de tudo isso, mas Elias falou assim para Acabe no versículo 42. Porque ele foi dar notícia para ele que ia chover. Então ele foi dar notícia. Depois desse acontecimento, essa paradinha que ele deu ali, ele foi a Acabe dar a notícia que o Deus mandou levar para ele. Então, ele é um homem que cumpria a palavra, era um profeta de Deus. E ele foi lá e falou para Acabe, 42, ele falou para Acabe assim, olha, tá aí? Então, Acabe
foi comer e beber. Que Elias falou, olha, vai comer e vai beber, porque será grande a caminhada. E ele foi. Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo, dobrou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos para orar. Veja bem, ele não parou para comer, não parou para descansar, não parou para beber água, não se alimentou, deu recado para Acabe e correu para o alto para orar a Deus. E ali vocês conhecem bem essa passagem, que ele está lá com o moço e fala, como é que está? Ele está orando, colocou o rosto dele assim no joelho e começou a clamar para Deus mandar chuva. E o homem falava, não tem nada no céu, vai lá de novo. E ele orava. Você vê que está com desgaste. Você vê a caminhada desse homem, e ele está orando. Vai lá e vê. Enquanto isso, as nuvens escuras apareceram no céu. E começou a ventar e a chover. Aí vinha a resposta que Deus queria da oração de Elias. Acabe, então, partiu de carro para Jezreel. Agora você preste atenção no versículo 46. Depois que choveu, Elias não tinha comido, não tinha bebido. Acabe pega um cavalo. E Elias vai como? No 46 diz assim, ó, veio sobre Elias. Elias precisava de poder naquela hora, que ele estava cansado e exausto. O poder do Senhor veio sobre Elias e ele, prendendo a capa, colocou a capa com o cinto, amarrou a capa com o cinto e correu. Mas correu tanto que ele chegou primeiro que os cavalos de Acabe. Diz que ele correu à frente de Acabe por todo o caminho até Jezreel, não sei quantos quilômetros. Ele correu na chuva e correu muito. Chegou primeiro do que Acabe. E quando ele chega lá, então ele correu no meio da chuva, no meio de relâmpagos, mais rápido que os cavalos de Acabe. Por quê? Porque o Senhor mandou o que para ele? Mandou poder para ele, né? E quando ele soube da notícia de Jezabel, que queria matá-lo, isso, Jezabel, que ela soube o que aconteceu com seus profetas, que era mulher maligna, ele recebe uma mensagem de uma mulher. E essa mensagem fala assim para ele, que os deuses castiguem com todo rigor, se amanhã, nesta hora, eu não fazer com a sua vida o que você fez com a deles. Aqui ele recebeu uma carta de promessa de morte. E aqui, então, começamos a mensagem. Eu mostrei para vocês toda a história, a caminhada de um profeta, de uma coisa que esse homem fez. E se Elias, agora, quando recebeu essa carta, essa mensagem, com toda a ousadia que Elias participou desses capítulos que eu li para vocês, ele podia pegar aquela carta e ir até Jezabel e orar por ela ficar endemoniada. Ele podia chegar para ela e falar assim, quem é você para me matar? Porque eu tenho um Deus que cuida de mim. Mandou comida para mim, mandou água para mim. Através de mim ele citou uma criança. Através de mim ele mandou fogo do céu, lambeu a água do holocausto. Eu caminhei, corri muitos quilômetros a pé na chuva, porque Deus mandou poder para mim. Então ele podia usar tudo isso para exterminar aquela mulher. Podia ou não podia, irmão? Por que ele não fez? Porque Deus não mandou. Naquela hora, Elias estremeceu, Elias ficou com medo, e Elias fugiu. Elias não fugiu da fome, Elias não fugiu da sede, Elias não fugiu do desafio, ele fugiu de uma promessa de morte.
Ele ficou com medo. Aí, se nós vivemos hoje, nesse mundo, nesse tempo crítico e difícil que nós estamos vivendo, e diz a Bíblia, em 2 Timóteo 3:1, porém, saiba disto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, tempos difíceis. Estamos vivendo também tempos difíceis, da mesma forma que Elias também viveu. E se você, meu amado irmão, minha amada irmã, se sentir cansado, com medo, quem sabe você já lutou, já fez tanta coisa, e hoje você diz assim, olha, eu já fui, eu já fiz tanta coisa no reino de Deus, eu já orei, já vi gente sendo curada, eu já orei e vi pessoas sendo demoniadas, sendo libertas, eu já fiz tanta coisa, hoje eu estou cansado. Deus manda um recado para você nesta noite. Da mesma forma que Ele fez com Elias, Ele quer fazer com você. Deus podia, nesta hora, muito bem, chamar Elias no canto e falar aqui, ó cara, você é meu profeta. Você tem toda a autoridade para pegar esta mulher e fazer dela o que eu mandar. Mas não, Deus não fez isso. Deus foi ao encontro de Elias e consolou e ajudou Elias. E diz a Bíblia, depois que Elias fugiu, foi para o deserto. Deixou o seu moço lá, fica aí, eu vou sozinho. E Elias fugiu. E ele, então, caiu no sono. 19, versículo 6, diz, Elias olhou ao redor, e ali, do lado dele, ele dormiu no deserto, ele olhou ao redor, e junto à sua cabeça havia um pão assado, sobre brasas quentes, e uma jarra de água. Ele comeu, bebeu e deitou de novo. Mais uma vez, Deus está cuidando de Elias. Deus enviou um anjo para cuidar de Elias. Aí ele comeu, bebeu, e o que ele fez? Dormiu de novo. Ali naquela hora ele pediu a morte a Deus. Eu não quero viver, eu quero morrer. Ele estava esgotado. Ele estava desencorajado, desanimado, cansado, depressivo. Ele estava sem esperança. Então Deus foi ali cuidar dele. O meu servo, que tanto usei, agora está com medo. Se fosse o Deus de Baal, ia largá-lo no deserto, ele ia morrer com fome e com sede. Mas o Deus que nós servimos é um Deus de promessa, é um Deus que não se esquece, é um Deus que cumpre suas promessas. E quando Ele diz que estaria conosco todos os dias, até consumando os séculos, é uma verdade. E Ele foi lá, mandou os anjos, e o anjo ali começou a sustentar alimento para Elias. E diz a Bíblia que Elias dormiu de novo. E quando Elias dormiu de novo, no 7:8 diz assim, o anjo do Senhor voltou, estava dormindo, tocou nele e disse, levanta-te e come, pois a sua viagem será muito longa. Que viagem é essa que Elias ia fazer? A sua viagem é muito longa, levanta e come. A sua jornada é grande, ainda não acabou. Você acha que está sozinho, quer morrer, mas Deus não precisa de você. E diz o anjo, levanta e coma, porque você tem uma longa jornada. Elias então levantou, comeu, renovou as suas forças, e diz a Bíblia, no versículo 8, então ele se levantou, comeu e bebeu. Então, queridos, aqui eu vejo que a grande diferença, aconteceu tudo na vida dele, porque ele obedeceu, ele levantou e bebeu.
Ele podia ficar deitado, dizendo, não vou levantar daqui, eu estou cansado, eu quero morrer, não vou sair. Mas hoje falou, levanta-te e come. Ele levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar a Horebe, o monte de Deus. Como é, irmão consolador, servir a um Deus que conhece o nosso objetivo. Um Deus que conhece as nossas limitações. O Deus que você serve, Ele te conhece melhor do que você pensa. E esse Deus conhecia muito bem o seu profeta Elias. E aquela refeição fez com que Elias ficasse fortalecido. A nutrição que Deus tornou possível Elias fizesse então o quê? Se levantar, comer e beber e prosseguir então a sua caminhada de 40 dias e 40 noites. Aquela refeição, preste bem atenção, aquela refeição não resolveu todos os problemas de Elias, mas o sustentou de maneira milagrosa. E eu posso trazer isso para vocês hoje, dizendo que você pode estar passando um momento difícil na vida, você lê a Bíblia, se alimenta, os problemas às vezes não vão ser resolvidos, mas você vai ser sustentado para suportar o seu problema até o dia que Deus quiser resolver. Amém? Então, é isso aí, irmão. A palavra de Deus nos sustenta. O problema, às vezes, na hora não é resolvido, mas nós somos fortalecidos. É isso que é a grande diferença de um servo de Deus. Imagine aquele homem idoso, andando com esforço por aquele deserto, sem estrada, dia após dia, semana após semana, por quase 1 mês e meio. Por isso, Jeová, Deus, o sustentou. Da mesma forma, Deus sustenta os seus servos. Deus tem te sustentado, irmão? Amém? Então, aprender também que a palavra de Deus, ela nos nutre. Amém? Somos nutridos pela palavra de Deus. A comida nossa que vem do céu é a Bíblia, é a palavra. É o maná que cai do céu, é a palavra de Deus. E através da palavra de Deus você é nutrido. Mesmo que seus problemas na hora não sejam resolvidos, mas te ajuda a suportar o que seria insuportável. Glória a Deus. Louva a Deus pela palavra dele, amém, irmão? Agora, para onde Elias foi? Elias foi para um local se esconder. Foi para o monte Sinai. Ali Elias se abrigou numa caverna. Agora, Elias se encontra ali, diz a Bíblia, escondidinho, cabeça baixa, com a capa no rosto, bem encolhido, né? Aquela imagem do homem doente, depressivo, angustiado, medroso, está ele ali. Deus já havia enviado o anjo para sustentá-lo, para ele chegar lá. Por que Deus fez isso? Porque lá Deus queria se revelar para Elias. E chegando lá, Deus, poderoso Deus, com seu grande amor, diz assim no versículo 9, ele entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele e diz assim: o que você está fazendo aqui, Elias? Deus perguntou para Elias. E no versículo 10, ele diz: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. Ele começou então ali a desabafar,
a conversar com Deus. Até então, desde do tempo que ele começou ali a clamar a Deus para Deus mandar fogo para Baal, ele saiu dali e começou naquela agitação, né? Orou para Deus mandar a chuva, começou a correr, aquela coisa toda. E agora Deus começou, o que você está fazendo aqui? Ele começa agora a um tratamento espiritual. Ele agora está deitado na poltrona do grande psicólogo, o Todo-Poderoso. E ali ele começa a falar, eu estou me sentindo assim, assim e assim. Aí Deus ouviu. E quando Deus começou a fazer esse tratamento com ele, e ele começou a dizer essas coisas, Deus falou para ele, saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. E o Senhor, então, começou ali a mostrar para Elias quem era o Deus dele naquele momento, que ele estava fugindo. E diz a Bíblia que começou a vir, então, ele estava com medo, estava solitário, estava com solidão e estava com medo. 3 coisas que ele estava ali. Ele estava sozinho, com medo, e estava preocupado com a nação de Israel. E o Senhor disse para ele, então fica aí na entrada da caverna. Ele obedeceu. Sem ter ideia do que estava para acontecer. E de repente, começou um vento forte. O vento era tão forte, o som devia ter sido assim, ensurdecedor, né? No ouvido daquele homem, aquele barulho daquele vento que fazia, aquele vento, ele era tão forte que partia os montes e rochedos. E depois daquele grande vento, ele não ouviu a voz de Deus. Ele só contemplou, ele só sentiu o poder de Deus. Depois do grande vento, vem um terremoto. E começou a estremecer tudo, ele teve que se segurar para que ele não caísse. Vento e terremoto, balançava aquela montanha, ele está ali firme. E de repente também não estava no terremoto a voz de Deus. Então vem o fogo. E ele tem que se esconder com o rosto na sua capa, porque grande era o fogo, a quentura daquele fogo. Mas de repente, depois que ele viu o poder de Deus, Deus revelando para ele, Elias, eu sou o mesmo, eu não mudei. A natureza mostrando para Elias quem era o Deus que ele servia. Era o mesmo Deus que mandou fogo do céu. Era o mesmo Deus que ressuscitou aquela criança. Era o mesmo Deus que matou a sua fome e a sua sede. Mas naquela hora ele esqueceu de tudo isso. Ficou com medo, se escondeu. E Deus revelou para ele, olha, eu sou o mesmo Deus. Eu não mudei, Elias. E depois disso, Elias escuta um silêncio, um vento bem suave. Diz a Bíblia que ali então, aquela voz calma, naquele sussurro, ele pôde ouvir naquela brisa suave a voz de Deus. E mais uma vez Deus pergunta para ele, Elias, o que você está fazendo aqui? Você vê que Deus perguntou para Elias 2 vezes. E mais uma vez, Elias repete a mesma coisa que ele repetiu lá atrás. Senhor. E ele começou a falar a mesma coisa. Que ele foi zeloso com a obra de Deus. E Deus então começa a ouvir mais uma vez o que Elias fala. E Elias, ele expressou suas preocupações. Elias, ele expressou sua ansiedade, seus medos. Elias começou então a expressar tudo que ele sentia dentro do seu peito, da sua alma.
Ele ouvindo a voz de Deus, Elias, o que você quer, Elias? E ele começou a falar o que estava no seu coração. E aquilo deu um alívio muito grande ao coração de Elias. Gente como a gente, que passamos pelas mesmas necessidades, temos as mesmas atitudes, temos medos, nos escondemos, ficamos com depressão, ansiosos, cansados, desanimados. E Deus ali então começou a falar com ele. E essa voz convidou Elias então a falar novamente. E ele começou a falar para Deus tudo de novo. E Jeová garantiu então que ele tinha muito valor. Deus começou a falar para Elias que ele ainda era muito importante para ele. Deus começou a falar para Elias que ele ainda tinha grandes projetos para Elias fazer para ele. Que Deus ainda precisava dele. Deus começou a mostrar para Elias o quanto ele é importante no reino dele. E quantas vezes nós precisamos de ouvir Deus falar isso para a gente. Filho, filha, você é precioso para mim. Eu ainda preciso de você na minha obra. Eu ainda tenho grandes coisas para você fazer. Saia do teu medo, saia do comodismo e venha para fora. E Deus ali então começou a falar com Elias. E Deus revelou muitas coisas que faria ainda mais tarde através dele. Com certeza o trabalho de Elias não tinha sido em vão. Que ele achou que tinha sido em vão todo o seu trabalho, todo o seu zelo tinha sido em vão. Mas Deus diz para ele que não foi em vão o trabalho dele. Nunca é em vão, queridos, o que vocês fazem, o que nós fazemos para Deus. Nunca é em vão. Mesmo que você esteja hoje cansado, quem sabe, orando, e nada acontece. Você deve estar pensando, é tudo em vão, minha oração está sendo em vão. Acredite que não está sendo em vão. Deus ainda tem muitas coisas para fazer através da tua vida, na sua família, dentro do seu trabalho. Deus ainda tem muitas coisas para fazer através da sua vida, como tinha para Elias. Elias pensou que era o final de tudo, ele ia morrer, não queria mais viver. Mas Deus disse, não, Elias, desce, volte para o mesmo caminho que você veio. Oh, aleluia. Pelo mesmo caminho que você veio, você vai voltar. E você vai ali fazer coisas que eu vou mandar você fazer. E Elias se ergueu. Elias levantou. No mesmo instante ele se reanimou. Ficou vitalizado, fortalecido. E falou, tá bom, Senhor. Eu ainda sou útil. Sim, tu ainda é muito útil ainda para mim. Eu ainda quero te usar muito. E este homem, como eu e você, que tem a mesma dificuldade que nós temos, que serviu uma nação, um momento de crise, de fome e de sede, serviu numa nação pecaminosa, que serviam a Baal, onde tinha a imoralidade naquela nação, e naquela nação ele foi chamado como profeta, e ele obedeceu. Mas chegou uma hora que ele queria desanimar e desistir de tudo. Quem é que não passa por isso? Todos nós passamos. Todos nós passamos por isso. Chega uma hora que nós queremos desistir de tudo. É em vão. A minha oração tem sido em vão. O meu trabalho para o Senhor tem sido em vão. Eu tenho orado para minha família, não está acontecendo nada, está sendo tudo em vão. Mas nessa hora que ele estava pensando que tudo tinha terminado, Deus se revela para ele. E fala para ele, volta,
pelo mesmo caminho que você veio, e faz isso, isso e isso. E Elias então obedeceu. Elias desceu, ungiu Eliseu como seu substituto. Oh, glória a Deus. E ele pensou que tinha sido em vão, mas ele tinha 700 homens que não se contaminaram. Oh, aleluia. Até então ele não sabia, ele pensou que estava sozinho, mas ele não estava sozinho. Tinham 700 homens que não foram contaminados por Baal, que preferiram servir a esse Deus Todo-Poderoso de Elias. A mesma coisa acontece conosco, querido. Quando você pensa que não valeu a pena, se você deixar o teu coração em Deus, se alicerçar em Deus, não desanimar, pedir a Deus, me fortalece, me sustenta, Deus vai te mostrar, olha filho, eu estou salvando a sua casa, está vendo? Eu estou começando a trabalhar dentro da sua família, eu estou mexendo nas coisas da tua casa, você não está percebendo? Aí então você começa a perceber, porque você não viu que você estava cansado. Uma pessoa cansada só vê coisa ruim, uma pessoa cansada não vê coisa boa. Uma pessoa cansada, ela só vê o lado ruim das coisas. Mas Deus começou a abrir os olhos de Elias, ele começou a ver. E Deus mostrou para Elias, você não está sozinho, está acontecendo, Elias. E Elias se reanimou e foi usado poderosamente por Deus. E diz a Bíblia que ele não morreu como uma pessoa normal. Uma carruagem de fogo levou Elias para o céu. Oh, glória a Deus. Aleluia. Que Deus é esse que nós servimos, irmão? É o mesmo Deus de Elias. Pode ter certeza disso. O mesmo Deus que cuidou do Elias, cuida de mim e de você. E eu quero terminar orando por você. Eu não sei como que você chegou aqui nesta noite. Quem sabe você chegou aqui desanimado. Quem sabe você veio para a casa do Senhor pensando assim, é quarta-feira, eu vou lá. Deus marcou encontro com você nessa noite. Deus trouxe você aqui nessa noite, porque como Ele fez com Elias, Ele quer fazer com você também. Elias, o que você está fazendo aqui? Deus te pergunta nessa noite. Paulo, José, Maria, Vânia, Carla, o que você está fazendo aqui? Essa é a pergunta que Deus está fazendo para nós nessa noite. E eu quero que você fique de pé. E se porventura tem alguém aqui nessa noite que está sentindo medo, desânimo, que está se escondendo, se sente sozinho, eu quero orar por você especificamente. Que Deus trouxe você aqui nessa noite. Como psicólogo, Ele vai tratar você. Ele quer ouvir de você. O que você veio fazer aqui nessa noite? Então venha. Venha você que quer falar com Deus, quer abrir o seu coração para Deus. Você que está com seus medos, seus receios, suas dúvidas, incertezas. Deus está aqui nessa hora. E Ele quer tratar você. Enquanto os músicos cantam, eu quero que você saia do seu lugar. E venha. Eu quero fazer uma oração por você. Eu quero deixar o Espírito de Deus tratar você nessa hora. O Espírito Santo de Deus quer cuidar de você.
Quem sabe de pé, você está escondido, está desanimado no seu canto. Às vezes você não quer falar com ninguém, não quer ouvir ninguém. Mas o Deus de Elias está perguntando para você nessa noite: o que você está fazendo aqui? Deus quer ouvir da sua boca. Elias começou a falar para ele: Senhor, eu estou com medo. Senhor, meu trabalho foi em vão. Senhor, eu estou me sentindo sozinho. E ali Deus começou então a revelar para Elias que não foi em vão o seu trabalho, que ele não estava sozinho, Deus estava com ele. Comece agora a falar com Deus. Eu não posso ficar. Deixa Deus ouvir agora dos seus lábios. O que você veio fazer aqui nessa noite? Diante da tua glória. Oh, aleluia. Oh, glória a Jesus. Eu não posso Santo, ficar Santo. de pé. Obrigada, Jesus. Fale com Ele. Diante da tua glória. Deus vai te sustentar nessa noite. Sou teu templo. Ele vai te Teu fortalecer nessa noite. sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Oh, glória a Deus. Sou teu templo, teu sacrifício, o teu altar Glória a vem Deus. queimar em mim. Caia fogo do céu, Sim, Deus. queima esse altar, Queima, Deus. mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Glória a Deus. Caia fogo do céu, queima esse altar, nesta hora, mostra Senhor. pra esse povo que há Deus em Israel. Aleluia. Caia fogo do céu, Vem, Espírito queima Santo. esse altar, Vem, Espírito mostra Santo. pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo do céu, queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Senhor. Tu és o Deus de Israel. E eu creio que tu está falando agora aos corações. Tu está consolando, tu está confortando. Tu está tratando agora, meus amados. Porque tu sabe muito bem do que eles nessa noite vieram falar contigo. E que a partir de agora, em nome de Jesus, eles sejam consolados, renovados, e que todo espírito do medo, toda solidão, caia por terra agora no nome de Jesus Cristo, e que eles se sintam agora fortalecidos, renovados, avivados, a sua fé agora seja fortalecida, acreditando que há um Deus de Israel, há um Deus que está aqui neste lugar, há um Deus que cuida, um Deus que sara, um Deus que faz maravilhas, um Deus que opera milagres, um Deus que faz grandes coisas no interior do homem. Oh, glória a Jesus. Que eles saiam daqui em nome de Jesus. Saiam daqui nessa noite acreditando e confiando que eles foram tocados por Deus, da mesma forma que Deus se encontrou com Elias. Deus também teve um encontro com cada um deles nessa noite. E eu acredito pela fé
eles vão sair daqui fortalecidos. Que Deus deu para eles hoje um novo alimento, o alimento do consolo, o alimento da esperança, o alimento da fé, o alimento da presença do Espírito Santo de Deus. Sustenta-os, guarde-os, e que eles possam sair daqui fortalecidos em Cristo Jesus. Eu oro por cada um deles, te agradeço, porque a partir de agora, Senhor, eu creio que a partir de agora, eles vão sair daqui com a certeza que Deus ouviu o seu clamor, que Deus ouviu as suas orações. Da mesma forma que Deus ouviu Elias, Deus ouviu também cada um deles. E Deus diz para cada um deles: não terminei ainda a minha obra com vocês. Ainda tem muitas coisas para fazer através de vocês, porque vocês são preciosos para mim, são importantes para mim. Faz isso na vida desses homens, dessas mulheres, meu Pai. Eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, e que a igreja diga amém, e que vocês acreditem nisso, meu irmão. Deus abençoe. Deus abençoe. Acredite nisso. Deus te abençoe, meu irmão.